Já tomei todas as resoluções sobre certos assuntos pessoais. Assim, Schiller começa descrevendo seu dia 15 de outubro de 1940, neste livro que eu estou lendo para você, Diário de Berlim, do jornalista norte-americano William Schiller. Este é um canal de leitura do livro e é uma sequência de vídeos. Se você chegou ao canal por este aqui, saiba que esse é de número 107 e o livro começou lá no vídeo de número 1, em 1934. É um canal educativo que se presta a ampliar o conhecimento sobre esta parte histórica do século XX. Não queremos disseminar ódio, violência, nada disso, tá? Queremos só que você conheça um pouco daquilo que William Schiller experienciou e da história da Segunda Guerra Mundial pelos olhos desse jornalista correspondente internacional. Então, lendo mais um trecho aqui, de outubro, 15 de outubro de 1940, ele escreveu de Berlim: já tomei todas as resoluções sobre certos assuntos pessoais. De algum tempo para cá, venho colhendo informações nos círculos militares de que Hitler está se preparando para invadir a Espanha a fim de atirar-se sobre Gibraltar. Quer Franco se encontra indefeso, aceite ou não. Isso cortará a única saída para a minha família, que continua em Genebra. Atualmente, o único caminho pelo qual se pode chegar aos Estados Unidos da Europa é a viagem através da Suíça, da região não ocupada da França, Espanha e Portugal, cuja capital, Lisboa, é o único porto do continente onde se pode apanhar um avião ou um navio para Nova York. Se as coisas piorarem ainda mais, poderei sair do velho mundo pela Rússia e Sibéria. Um itinerário pouco recomendável para uma criança de 2 anos como Eileen. Neste inverno, os alemães, com o fim de demonstrar a posição em que se encontram para dominar, os suíços, rijos e democratas, estão se recusando a enviar para a Suíça até mesmo a pequena quantidade de carvão de que o povo necessita para o aquecimento de suas casas. Pela mesma razão abjeta, os alemães reduziram também a remessa de gêneros. Assim, a vida ali durante o inverno que se aproxima vai ser bastante difícil. Apesar de Tess preferir ficar, acabou concordando comigo em partir para os Estados Unidos no fim do mês. Você se lembra, Tess é a esposa dele. Eileen é a filha. Segui-la-ei em dezembro. Acho que já quase não há utilidade na minha permanência aqui. Até há pouco, apesar da censura, penso que consegui executar um trabalho honesto com a transmissão de um noticiário de Berlim. Mas essa tarefa tem se tornado cada vez mais difícil e, nesse momento, chega a ser impossível executá-la. As novas instruções dadas tanto aos censores militares quanto aos políticos são as de que não devem permitir que eu diga coisa alguma que possa criar, nos Estados Unidos, impressão desfavorável à Alemanha nazista. Ademais, as novas restrições impostas sobre o noticiário dos ataques aéreos nos colocam diante de 2 únicos caminhos. Ou transmitimos uma narrativa inteiramente falsa sobre eles, ou deixamos de mencioná-los, pura e simplesmente. Em geral, escolho sempre esta última atitude, quase tão desonesta quanto a primeira. Em resumo, não se pode mais transmitir a guerra ou as condições que prevalecem na Alemanha, tal qual elas realmente são. Não se pode chamar os nazistas de nazistas, nem uma invasão de invasão. Estamos reduzidos a ter que transmitir os comunicados oficiais, que constituem puras mentiras, e o que, aliás, qualquer autômato pode fazer. Até mesmo os mais honestos e inteligentes dos meus censores me perguntam confidencialmente por que ainda continuo em Berlim. Nas atuais circunstâncias, não tenho o menor interesse em deixar-me ficar por aqui. Com o ódio profundo e fervoroso que sempre alimentei contra tudo aquilo que o nazismo representa, nunca foi tão agradável trabalhar e viver na Alemanha.
Mas isso era secundário, enquanto acho que nunca foi desagradável. Não, nunca foi agradável, tá certo. Eu não entendi bem. Desculpe, vou repetir. Com o ódio profundo e fervoroso que sempre alimentei contra tudo aquilo que o nazista representa, nunca foi agradável trabalhar e viver na Alemanha, nunca foi bom para ele, né? Mas isso era secundário enquanto havia uma obrigação a cumprir. Na Europa de hoje, a vida pessoal de cada um nada vale. E a minha acabou desde o início da guerra. Mas hoje não existe sequer um trabalho a fazer, pelo menos aqui. Zurique, 18 de outubro de 40. É uma coisa maravilhosa o alívio que sempre se sente no momento em que se sai da Alemanha. Que coisa, né? Cheguei esta tarde de Berlim, de avião. De Munique a Zurique, viajamos num Douglas pilotado por aviadores suíços, deixando sempre à nossa esquerda o magnífico panorama dos Alpes, com seus picos e encostas já cobertos de neve. Quando o sol começou a se pôr, a neve tomou uma coloração rosada de uma tonalidade magnífica. A meia hora de voo de Munique, fomos perseguidos por dois caças alemães, cujos pilotos se aproveitaram do nosso aparelho para treinar sobre ele os seus mergulhos. 3 ou 4 vezes seguidas, mergulhando sobre o Douglas, chegaram quase a tocar numa de suas asas. Comecei a suar frio, mas nada havia a fazer. Eles tinham paraquedas. Nós, não. Imagina o pânico. Dentro de pouco tempo, uma densa camada de nuvens começou a espalhar-se sobre nós e fiquei um pouco apreensivo ao lembrar-me de como teríamos de descer por entre as nuvens para alcançar o aeroporto de Zurique, cercado como é por uma cadeia de altas montanhas. Por fim, mergulhamos no mar de nuvens. Pouco depois parecia que estávamos perdidos, uma vez que o piloto, subindo novamente acima das nuvens, fez meia volta e começou a voar em direção de Munique. Depois, outro mergulho, desta vez muito maior que o primeiro, que nos colocou em plena escuridão. E a lembrança de que muito provavelmente estávamos a caminho de uma aterrissagem forçada em território alemão deixou-me desanimado, pois apenas poucos minutos antes sentira-me livre do Reich. Agora estamos mergulhando quase vertical. O piloto faz sinal para que ajustemos os cintos de segurança. Agarro-me fortemente ao assento. Então, no meio da escuridão, surgem as luzes vermelhas de um campo de pouso, os telhados familiares, as luzes brilhantes da cidade. Não pode ser nenhuma cidade da Alemanha, que vive metida nas trevas do blackout. Só pode ser Zurique. E um minuto depois estávamos pousados em chão firme. O piloto efetuara uma aterrissagem às cegas em perfeitas condições, apesar de todo o nevoeiro. Estou sentado na Bahnhof, à espera do trem que vai me levar a Genebra, à frente de uma garrafa do bom vinho vermelho de Douro, vendo o livre povo da Suíça entrar e sair na grande estação, num espetáculo digno dos olhos, sentindo uma sensação de alívio, mas já triste com a despedida que teremos na próxima semana em Genebra, e a verificação de que está para ser desfeito outro lar que tentamos erguer. Genebra, 23 de outubro de 40. Tess e Eileen partiram pela madrugada de hoje num ônibus suíço que as levará em 2 dias e 2 noites, de uma difícil viagem até Barcelona, através da França não ocupada, de onde seguirão por trem para Madrid e Lisboa. Na capital portuguesa, um navio as conduzirá aos Estados Unidos. Os trens ainda não estão circulando na França. O ônibus continua a ser a única forma de condução. Aliás, acho que tivemos bastante sorte, uma vez que existem atualmente em Genebra mais de 1.000 refugiados aguardando lugar nos 2 ônibus que trafegam semanalmente até Barcelona. Milhares de pessoas aguardando, só 2 ônibus por semana e não aumentaram a quantidade de ônibus? Esses ônibus transportam apenas uma bagagem muito limitada,
de forma que devemos guardar os nossos haveres em Genebra durante toda a nossa ausência. A American Express não autorizou a partida de seu ônibus de hoje, diante das informações recebidas sobre as inundações nos Pirineus que teriam destruído as estradas entre a França e a Espanha. Mas a nossa companhia declarou esperar que o seu ônibus fizesse a viagem sem maiores tropeços, uma esperança de que compartilho de todo o coração. Tess levou consigo alimentos e água para si e para Eileen, uma vez que é impossível adquirir provisões durante a viagem por território francês. Nossa filhinha estava contente e alegre quando o ônibus partiu, e de minha parte, senti-me satisfeito em verificar que a sua tenra idade não lhe permitia compreender a tragédia daquele ônibus carregado de seres humanos, na sua maioria judeus alemães, todos nervosos e cheios de um medo que tocava as raias do histerismo, uma vez que temiam ser presos pelos franceses e devolvidos às torturas de Himmler, ou ainda que os espanhóis lhes recusassem a passagem por seu território. Aqui tem uma nota de rodapé. A maioria foi obrigada a voltar da fronteira espanhola. Se conseguissem chegar a Lisboa, estariam salvos, mas Lisboa ainda estava muito distante. Betty Sargent anuncia-me a morte na América de Robert Dell, um grande homem do jornalismo liberal inglês, cujo amor pela justiça, pela decência, pela paz, pela democracia, pela vida, pela boa conversa, pela boa comida, pelo bom vinho e pelas mulheres bonitas, muito dificilmente foi igualado por qualquer outro homem que conheço. Sentirei falta dele. De volta a Berlim, em 24 de outubro de 40. Uma viagem triste e melancólica que fiz esta tarde de regresso de Genebra em companhia de Joe Hurst. Com o coração ao preço, deixei-me ficar na janela do trem contemplando os suíços, o lago de Genebra, as montanhas, o Monte Branco, as colinas verdejantes e o palácio de mármore da Liga que morreu. A Liga que morreu é a Liga das Nações, né? Que antecedeu a ONU. Munique, 25 de outubro. O nosso aparelho efetuou uma aterrissagem às cegas em meio ao denso nevoeiro, ao mesmo tempo que as autoridades alemãs não permitem que continuemos o voo até Berlim diante da falta de visibilidade. Assim, vou tomar o trem noturno. Todos os cafés, restaurantes e cervejarias da cidade estão apinhados de bávaros. Observo que abandonaram completamente o Heil Hitler. Berlim, 27 de outubro de 40. Dentro de 2 dias, Ed Hartrich vai partir de regresso aos Estados Unidos, ao passo que eu partirei nos primeiros dias de dezembro. Harry Flannery está para chegar de St. Louis a fim de tomar conta do lugar. Berlim, 28 de outubro. Ainda hoje tivemos um exemplo clássico de como as ditaduras fascistas costumam suprimir as notícias capazes de chocar facilmente os seus povos. Na manhã de hoje, o exército italiano invadiu a Grécia. Também hoje pela manhã, Hitler surgiu em Florença e conferenciou com Mussolini acerca deste último ato de agressão fascista. Os jornais de Berlim publicam grandes manchetes sobre o encontro de Florença, mas não trazem uma só palavra sobre a invasão italiana da Grécia. Meus espiões anunciam que Goebbels pediu 2 dias para preparar a opinião pública alemã para essa notícia. Ainda não recebi uma única palavra de Tess desde que partiu de Genebra. Com o presente caos existente na França não ocupada e na Espanha, tudo pode acontecer. E com essa angústia de não saber o que acontecerá com Tess e Eileen, que a gente se despede hoje. Mais notícias no próximo vídeo. Obrigada por sua companhia. Até aqui.